O cenário da leitura no Brasil é assustador e as pesquisas mostram que a coisa só piora. Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já te conto essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, sim, aquele blog com as listas mais originais e criativas da internet brasileira. E esse é o meu canal no YouTube. Eu já aproveito para te convidar a se inscrever aqui no canal, também deixar o seu like e o seu joinha, porque o vídeo de hoje promete. Vamos estar conversando sobre o cenário na leitura do Brasil e por que ele é um tanto quanto assustador. Bom, repercutiu em toda a imprensa, jornais, sites, blogs e canais do YouTube a pesquisa liberada ali pelo final de 2024, Retratos da Leitura no Brasil, uma pesquisa tradicional, capitaneada aí pelo Instituto ProLivro, que faz um balanço, um cenário sobre a leitura no país. E pela primeira vez da realização da pesquisa, verificou-se então que menos da metade dos brasileiros se enquadraria enquanto leitores, o que já acendeu aí um alarme, acendeu uma preocupação muito grande. Mas a despeito disso, a ideia do vídeo é mostrar e revelar por que isso ainda é o de menos. O cenário da leitura, a gente, observando a pesquisa e várias outras coisas, podemos perceber que é ainda pior e mais assustador. É inadmissível, especialmente no meu caso, que trabalho com leitura, que trabalho com a linguagem, e que tem o desafio também muitas vezes de trabalhar com as aulas de literatura. A gente sabe que a leitura no Brasil ela não é valorizada em muitos aspectos, ainda que a gente tenha ótimos e bons leitores e eles acabem inclusive encontrando importantes espaços na sociedade brasileira. Isso deveria ser algo muito mais disseminado e é sempre um desafio promover e incentivar a leitura. Dito isso, né, a partir desses desafios, a ideia é pensar um pouco a pesquisa e ver que o que ela nos apresenta é ainda muito mais problemático e o cenário nos parece, ou ao menos me parece, muito mais desastroso. Mas já eu falo sobre isso. Lá no listasliterárias.com também vocês vão encontrar um post quando a gente repercute e reage logo então à publicação da revista, né, com a pesquisa, e lá a gente vai estar abordando também 10 aspectos diferenciados sobre os números da pesquisa, que também vale um pouco a sua leitura. E aqui eu quero ampliar um pouco essa discussão em vídeo, mas especialmente com o foco de demonstrar que, além do número já assustador da redução de leitores no Brasil, a gente tem coisas ainda mais sérias com que se preocupar, que não se precisa dizer que, infelizmente, o Brasil, ao longo dos tempos, tem se optado pela identidade da ignorância e da ignorância nacional. A leitura, inclusive por forças políticas, inclusive por forças sociais, nem sempre foi colocada em primeiro plano, ou geralmente não é colocada em primeiro plano. A literatura sempre foi um ato revolucionário e difícil nesse país. Inclusive há uma coisa bastante nefasta que geralmente ocorre, inclusive pela sociedade letrada, que é afastar o restante da sociedade desse letramento literário. Não raro a gente vê discussões como a elitização da literatura brasileira, ou o fato de a leitura e a leitura de livros, literatura inclusive, ser algo de elite e não relacionado ao povo. E enquanto a gente tiver essa concepção, certamente isso será problemático, e isso dirá muito dos problemas que a gente vai enfrentar enquanto nação. E aí eu queria começar esse vídeo e essas reflexões, primeiramente colocando que, como eu falei antes, essa pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, ela vem se consolidando como o principal mecanismo e a principal ferramenta de análise da leitura e do mercado editorial no Brasil. Ela é uma pesquisa bastante séria, bastante respeitada e analisada, mas acho que ainda alguns aspectos não têm sido comentados a partir do que a pesquisa também nos entrega. E ela apresenta não só alguns problemas que a gente tem que considerar, mas o próprio problema inicial, que torna ainda os seus dados ainda mais assustadores. Uma das coisas que eu questiono e penso em relação à pesquisa é o próprio método que ela utiliza para definir leitor. Obviamente uma pesquisa precisa definir a sua metodologia, uma pesquisa precisa deixar claro aos seus leitores e consumidores dessa pesquisa qual foi o seu método e a sua justificativa. Nesse sentido ela faz, e é importante e é bem feito, e aí eu não
cada pesquisador vai observar o seu método, a sua metodologia, a sua linha, o seu recorte, mas não deixa de ser assustador, porque para retratos do Brasil, um leitor é todo aquele cidadão, aquela cidadã que leu aí um livro ou partes de um livro nos últimos 3 meses. E esse é um conceito bastante amplo de leitor. E nesse conceito, aquilo que a pesquisa vai considerar leitor pode abarcar, por exemplo, um aluno cuja leitura da escola foi obrigatória, ele leu 1, 2 capítulos e abandonou, e ainda assim, se dentro daquele recorte da pesquisa ele foi entrevistado, ele seria considerado um leitor. E por que eu digo que esse recorte metodológico é problemático? Porque ele pode mascarar de alguma forma, inclusive, dados ainda mais alarmantes quanto a leitura no país, né, e o número de leitores no Brasil. Se, a partir dessa perspectiva e daquilo que a pesquisa considera enquanto leitores, deu um número que já foi assustador de menos da metade da população brasileira adentrar esse universo enquanto leitores de 47%, na verdade, se tomarmos o leitor como alguém com o hábito da leitura mais consolidado do que a partir desse mecanismo da pesquisa, esses dados podem reduzir bastante. Talvez se aproximar daquilo que a própria pesquisa nos apresenta, que dentro desses últimos 3 meses, 27% dos leitores leram uma obra completa. Talvez aqui, nesse dado, nesse recorte, que a gente vai encontrar realmente aqueles leitores que a gente pode denominar leitores habituais, leitores com uma certa assiduidade, leitores, enfim, dentro do que nós, leitores, não um leitor idealizado, um leitor perfeito, que isso é praticamente possível e também ingênuo, mas leitores com um hábito maior da leitura estarão. Então, não seria exagero a gente pensar que dificilmente o percentual de leitores no Brasil cheguem aos 40%, sim, leitores de hábito mesmo, leitores que costumam ler livros, e isso é extremamente assustador. Afinal, que tipo de nação nós conseguimos ou podemos construir com tanta ignorância quanto ao processo da leitura e a constituição de uma nação que nega esse processo da leitura, que nega esse potencial da literatura? E isso é bastante assustador. Que tipo de nação se constrói a partir disso? A partir da ignorância ou da alienação. Não à toa a gente tem visto dados e pesquisas que apontam que os brasileiros acabam estando muito distantes da realidade. E certamente essa distância da leitura pode colaborar com isso. Entretanto, isso que eu coloco agora, todos esses dados relacionados à leitura e como ainda pode ser, e geralmente ou provavelmente é mais baixo, o número de leitores habituais no Brasil, isso sequer me parece o mais assustador do que a pesquisa também nos aponta. Agora, aquilo que eu considero ainda mais assustador, preocupante e também perigoso quanto aos hábitos de leitura no Brasil, e por isso essa questão de que afinal somos um país de péssimos leitores, a gente vai encontrar tanto na pesquisa Retratos do Brasil, quando vamos perceber as principais leituras realizadas aí pelos leitores brasileiros, especialmente focadas na religiosidade e espiritualidade, justamente também associando elas às listas de mais vendidos. E aqui eu vou estar compartilhando em algum ponto da tela com vocês a lista de mais vendidos durante o ano de 2024 da Publish News, que é especializada no assunto. Nós vamos observar que se já temos um número baixo de leitores desse país, né, que ficariam aí entre 30% e 40%, mas no máximo esticando muito a corda, e a gente pode fechar uma régua em 35% de leitores habituais, o mais assustador ainda é que nós somos péssimos leitores. Os hábitos de leitura dos brasileiros são, não vou dizer condenáveis, ainda que a gente tem que desmistificar a leitura, a gente tem que tirar alguns clichês da leitura, pelo menos eu venho pensando nisso há algum tempo, porque nem toda leitura é edificante, nem toda leitura é válida, ainda que a gente possa ler para compreender tais obras. Por exemplo, o Mein Kampf é literatura, é leitura, enfim, e nem por isso é uma leitura que a gente recomendaria. Há muito livro caco, há muito desperdício de papel, há muita coisa ruim no mercado, e há muita coisa tosca, ou pior do que coisa tosca, há muita coisa com problemas conceituais graves,
tanto de entendimento, de conceito, e isso vai se refletir, inclusive, na lista de mais vendidos. E isso, para mim, ao menos, é assustador, que para além de termos um país com poucos leitores, nós temos um país com poucos leitores de literatura e todo o potencial que a literatura tem na discussão e reflexão da nossa condição de existência humana e tudo mais. Obras que realmente, né, nos propiciam uma reflexão, que nos propicia não só o incômodo, mas que nos possibilite assim, diferentes visões de mundo. Mas quando a gente para olhar o que o brasileiro tem lido dentro desse percentual que lembremos, já é reduzido, que já é pouco, que já é parco, as obras entre as mais vendidas ou estão relacionadas à religiosidade e espiritualidade, há uma proliferação de livros de coach, de autoajuda. Geralmente o que a gente encontra nas listas de mais vendidos do Brasil são obras de teor barato que entrega aquilo que o leitor talvez queira escutar, confirmação de falsas premissas e falsas teses e tudo mais, ou sem uma bagagem muito forte de reflexão ou consciência ou discussão a respeito do tema que vai tratando. E isso vocês podem conferir dentro das listas de mais vendidos que nós encontramos aí, seja do ano de 2024, como eu mostro aqui para vocês num pedacinho do vídeo, seja em outros anos. Haverá sempre essa predominância por um certo tipo de cultismo, digamos assim, na leitura dos brasileiros, que hoje se resume numa palavra um tanto quanto estranha, ao menos para mim, que é de obras de desenvolvimento pessoal, obras assim de simplicidades muito baratas e justamente por isso problemáticas, né? Nós não nos aventuramos por leituras que realmente nos impactem, que tragam reflexões mais complexas e profundas a respeito, não só das nossas estruturas sociais, não só da nossa construção humana, mas enfim, obras que nos proponham um real engrandecimento da nossa intelectualidade, da nossa sabedoria e tudo mais, porque são livros de pílulas baratas que geralmente mais vendem no Brasil, e isso se torna mais assustador ainda, porque se nós já temos um problema de baixa leitura entre os brasileiros, que menos da metade dos brasileiros lê um livro, ao menos inclusive em pedaços, quando a gente vai observar o que aqueles que ainda vão estar inclusos entre grupos de leitores estão lendo, é assustador pela forma barata do qual eles são alimentados e consomem a partir das palavras, né? Isso tudo mostra também um pouco o que a gente vê reverberar em redes sociais, que a gente vê reverberar nas escolas, que a gente vê reverberar inclusive nas universidades, uma pobreza intelectual que, não tenho dúvidas, acaba atrasando todo o processo de desenvolvimento de uma nação, porque nós lemos muito mal, nós lemos, e para mim isso ainda é pior do que a gente lê pouco. A gente já tem um público que lê pouco, e nós temos um público que lê, e dentro desse percentual de público que lê, nós temos pessoas que leem coisas muito ruins, desperdícios de papel, além do afastamento dos leitores, ainda que muitos leem literatura, de uma literatura mais efetiva, mais reflexiva. Até porque mesmo quando a gente encontra na lista dos mais vendidos, a gente vai ver que a lista geral dos mais vendidos no Brasil, ela vai ser composta por obras de não ficção, né? Dentro dessa linha que eu coloquei, da autoajuda, coach. Tanto é que e aí, nesse sentido, nada contra, até porque, aliás, é uma das questões que eu também acho bem engraçada, especialmente na internet brasileira, porque tem muito crítico da obra não lida ou lida só do resumo. Não é o meu caso, né? As obras que eu for falar mal eu vou ter lido com certeza, e aquelas que eu não li, eu até posso desconfiar, mas não afirmar nada em sentido positivo ou negativo. E aí eu vejo algumas questões quando a gente vai pensar em ficção. Não é à toa que o nosso maior exemplar e o nosso maior sucesso de literatura, tanto no Brasil e que acabou indo para o mundo, e talvez pobre do mundo nesse sentido ou não, ainda que eu consiga ver qualidades no sentido de que uma obra alcançar o status, por exemplo, que o Alquimista de Paulo Coelho alcançou, não é uma virtude fácil, é relacionada a
ao próprio autor-personagem que evoca isso, mas ali a gente vai encontrar o fato de o próprio Alquimista ser a principal obra nacional. E não estou dizendo aqui entrando em méritos de qualidade literária, não. A gente não pode negar que o Alquimista, se perguntar para qualquer leitor estrangeiro, para qualquer pessoa no mundo, vai ser a obra brasileira de referência, porque ela está naquele top de todos os vendidos do mundo. Numa lista que estiver Harry Potter, vai estar o Alquimista. Então a gente precisa compreender esse mecanismo. E diante disso a gente observar, ela representa o leitor brasileiro, porque o leitor brasileiro é extremamente místico nesse sentido e fantasioso, né? Porque ele procura essas pílulas, esses drops do senso comum, talvez por isso que a gente tenha tanto sucesso dos ditos populares e dos aforismos, né? Mas nós nos embretamos e encaminhamos por estes pensamentos mais simplórios, que é o caso do Alquimista que eu li, e que é uma jornada um tanto quanto de desenvolvimento pessoal que precede e com muito mais sucesso, diga-se de passagem, que qualquer coach contemporâneo. E isso nos afasta, talvez, de leituras e de literatura que, justamente por nos incomodar e causar incômodo, seriam mais eficientes no entendimento da nossa vida enquanto experiência humana. Parece que o brasileiro fica sempre procurando coisas para ratificar as suas fantasias espirituais ou outras coisas semelhantes, enfim. Então, e serve também, quando a gente pensa nesse sentido, para observar que, mesmo quando há ficção, quando há literatura dentro da lista de mais vendidos, ainda que se tenha uma Carla Madeira que é bem vista pela crítica e pela academia, ou um Itamar, em menor proporção em termos de venda, mas que também apareça nas listas de mais vendidos, certamente obras internacionais de uma pobreza literária um pouco menor, e ainda assim com as suas discussões que eu acho que são válidas, como uma Colin Hoover, que eu vejo um monte de gente criticando Colin Hoover, por exemplo, e que nos últimos anos dominou as listas de mais vendidos, ou mesmo anteriormente, quando tivemos 50 Tons de Cinza e Crepúsculo, mesmo essas obras que são de certa forma um pouco pobres, estéticas e vazias, elas ainda têm alguma temática a ser abordada, mas com alguma pobreza, e são a preferência dos leitores e leitoras brasileiros, e isso é bastante assustador. Nós vamos encontrar entre os hábitos de leitura do brasileiro pouco costume de realmente se aventurar por aqueles autores e por aquelas autoras que mexem nas feridas, e geralmente a gente pode pensar na questão do próprio remédio, né? Nenhum remédio doce nos cura, nenhum remédio adocicado nos cura com a mesma eficiência do que aqueles remédios mais amargos. Então, se nós olharmos os retratos da leitura no Brasil, a partir da pesquisa que o Instituto ProLivro nos entrega, esses dados, desde a concepção do leitor que eles constroem lá, e especialmente casando a pesquisa com aquilo que os leitores brasileiros estão lendo, é extremamente assustador o cenário, porque a gente lê muito mal. E o pior ainda, tem alguns casos que quando a gente lê, a gente acaba interpretando mal muitas obras. Não raro, nós encontramos esse tipo de mecanismo em resenhas, reviews e por aí vai na internet. Então, o cenário da leitura no Brasil me parece extremamente desafiador diante de tudo isso que eu expus aqui. Vocês podem concordar, vocês podem discordar, enfim, deixem nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam com algumas das posições que eu apresento aqui, né? Se vocês discordam, se quiserem casar e conciliar um pouco deste vídeo também com o post lá no listasliterárias.com sobre a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, também podem fazê-lo, né? Vamos abrir um canal de discussão, de debate aqui, e se realmente é isso, se os leitores brasileiros são péssimos, me parece que sim, pode parecer e até soar um pouco elitista, que às vezes a literatura é acusada, e não sem certa razão, porque eu mesmo, quando tive a oportunidade de voltar à universidade, sentia muito isso, e das minhas próprias origens eu sinto, né, esse processo que sempre tentou me afastar um tanto quanto da leitura e da literatura. A criação canônica, o cânone, também acaba assustando um pouco isso e dando esse cenário, mas a gente também precisa discutir com sinceridade, né, que há obras que são melhores que outras, e há obras que são de maior necessidade de leitura que outras.
E nesse processo, o mais assustador que os poucos leitores de literatura no Brasil, os poucos leitores no Brasil, se dá pelo fato do tipo de leitura que também nós estamos lendo. Leituras pobres, baratas, sem estética, sem uma reflexão profunda, que nos entregam, né, soluções simplistas, talvez essa seja a palavra. Se a gente pegar a lista de mais vendidos de livros no Brasil, nós vamos encontrar obras que predominam as que caminham pelo lado simplista da coisa, e isso não nos ajuda a melhorar, e isso não nos ajuda a melhorar o nosso desempenho intelectual e de conhecimento, e isso certamente colabora para os tantos atrasos que nós temos no Brasil, até porque se parece, muitas vezes se discute que a literatura e a leitura no Brasil é uma questão de elite, mas a nossa elite talvez é uma das mais ignorantes de todo o planeta. A gente pode pegar, eu lembro de deputado rindo que só lia manual, a gente pode adentrar diferentes espectros da sociedade brasileira nas suas classes médias altas, por exemplo, e não se tem o hábito de ter uma biblioteca ou o hábito da leitura. Então, isso também não deixa de ser contraditório. Nós temos, na verdade, um pacto nacional pela ignorância do que é bom em termos de leitura, me parece, e a gente precisa romper esse pacto, né? Não só então, ter o desafio de ampliar o número de leitores no país, mas também ampliar o número de leitores de qualidade e que trabalhem obras de qualidades e significativas para a reflexão e a compreensão da própria experiência humana, que em tese esse é um dos importantes elementos da literatura. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês comentem bastante esse vídeo, né? Vou estar respondendo ali nos comentários também as contra-argumentações de vocês. E ficamos aqui para um próximo debate. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!